Gostaria, irmãos, de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Texto de Hebreus, do capítulo 12. Hebreus, do capítulo 12. Particularmente, eu gosto muito da carta aos Hebreus. Hebreus 12, 14. A gente vai ler apenas o versículo 14, mas a gente vai fazer alguns recortes de alguns versículos para a gente refletir nessa noite. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viverem em paz com todas as pessoas e para serem santos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viverem em paz com todas as pessoas e para serem santos. Em algumas traduções dizem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que é rica. Tua palavra que transforma os nossos corações. Tua palavra que nos dá um direcionamento. Tua palavra que é a nossa regra de fé e prática. Sem a tua palavra, Senhor, estaremos à deriva. Sem a tua palavra, seremos ignorantes àquilo que o Senhor quer de nós. Por isso nós desejamos refletir nela, para que possamos descobrir a tua vontade para nós. E assim, Deus, ser transformados à imagem do Filho Jesus, para que assim possamos glorificar o teu nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu confesso para os irmãos que eu não seria a pessoa mais apta para falar sobre santidade, sobre santificação. Na verdade, nenhum de nós seríamos, porque todos nós, em alguma área da nossa vida, nós falhamos quanto à prática da santidade. Eu queria pensar com você e dar o tema para essa ministração, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu quero refletir com você sobre essa declaração que é surpreendente e que, diga-se de passagem, influencia diretamente no fator veremos ou não a Deus. Eu sei que essa expressão ela foi colocada aqui pelo autor de maneira muito clara, mas eu sinto que essa clareza ainda não é tão óbvia para nós cristãos. E você vai concordar comigo que é muito bom nós servirmos nos ministérios da igreja. É muito bom estar envolvido. É legal cantar, tocar. Mas quantos de nós paramos para pensar que no final de tudo nós podemos ficar surpresos com a declaração de Jesus dizendo que até nós fizemos coisas aqui, mas Ele não nos conhece. Você se lembra da passagem de Mateus 25, no grande julgamento? Talvez você conheça. Nesse capítulo há duas declarações que deveriam causar temor em nossos corações. A primeira é no verso 12, para as virgens loucas, Jesus diz: eu não vos conheço. E no versículo 41, para aqueles que não perceberam a necessidade do próximo, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. São duas declarações muito fortes e que deveriam causar muito temor nos nossos corações. E ainda que o sentido dessas expressões seja de omissão, por não reservar azeite suficiente ou por não perceber a necessidade do próximo, o resultado é sempre o mesmo: a separação eterna de Deus. Por quê? Porque eles não fizeram aquilo que Deus havia proposto. Mas você pode perguntar aí, John, qual que é a relação desses textos que você citou com a santidade? Bom, é que santidade tem tudo a ver com cumprir aquilo que Deus
ordenou, que é vivermos uma vida correta diante de Deus. E daí eu te pergunto, e pergunto para mim, na verdade essa foi a pergunta que eu fiz já faz um tempinho, refletindo sobre isso: como está a sua busca pela santidade? Quando se pensa em santidade, meus irmãos, há centenas de textos que nós encontramos na Bíblia, mas o texto que nós acabamos de ler nos traz uma ideia de nos esforçarmos para vivermos em santidade. E deixa eu te contar duas comparações. Festa de aniversário e o desprezo pela santidade. Você vai entender. Na minha família, nós não temos o costume de comemorar festa de aniversário. E a gente aprendeu desde criança que isso não era tão necessário, e numa família de uma comunidade de 7 irmãos, fica difícil. Presente para todos não dava. Uma festa para cada um também não dava, é muito dinheiro. E o meu pai, ele sempre disse que a gente conseguia viver sem. Hoje, claro, depois que eu casei, é diferente, porque as coisas têm que ir bem lá em casa. A Júlia, a família da Júlia comemora todos os... Acho que não tem um evento que não comemora. E festa de aniversário, e datas assim que são especiais, Deus o livre se eu esquecer a festa de aniversário. Ela já vai... Eu lembro que esse ano ela já foi falando... você sabe o que vai ser dia 24, né? De abril. Você sabe, né? Eu falei, não, eu sei, pode deixar. Aniversário de casamento, então... Mas ok, eu aprendi que é melhor a gente seguir. Mas por que eu estou contando isso? Porque às vezes nós desprezamos a santidade como se ela não fosse tão importante assim. Talvez nós pensamos como a minha família pensa, de que festa de aniversário não é tão importante assim, e nós conseguimos viver sem. Dá para viver sem santidade. Só que o texto que nós lemos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não existe outro caminho, não existe outra coisa a se fazer do que viver em santidade para vermos a Deus. E em 2010, o Mike Krieger, o brasileiro, né, e o norte-americano Kevin Strong, eles criaram um Instagram. E o Instagram, ele é surpreendente. Quando você posta uma foto, você consegue alterar, por meio dos filtros, aquela imagem que você quer postar, e você não quer que as imperfeições elas sejam visíveis. E daí você procura ali um monte de filtros e que dá para mudar e alterar. Aí você vê uma imagem totalmente perfeita. Só que o original nem é tão perfeito assim, né? E às vezes nós podemos fazer isso com a santidade. Nós podemos mascarar a nossa forma de viver e podemos estar totalmente longe de Deus. Mas qual que é a ordem aqui nesse texto? Bem, em primeiro lugar, é esforçar-se. Mas a melhor palavra para usarmos aqui é perseguir. Perseguir o quê? Bem, duas coisas. Primeiro, paz com todos. E a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa ideia de perseguir é caçar algo como um caçador caçaria a sua presa, ou como um perseguidor, aquele que eles estão procurando. É um foco total da mente e do coração de perseguir algo, de estar em busca de algo. E na verdade, no início do capítulo que a gente leu o versículo 12, o autor ele já traz uma ideia de que a nossa caminhada cristã, ela é uma grande corrida que tem como objetivo alcançar o modelo de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo. Então é isso que nós temos que perseguir a santidade, para que nos tornemos
a imagem e semelhança de Jesus. Então, o versículo 1 e 2, ele já diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, capítulo 11, que fala sobre aqueles que viveram pela fé, que morreram pela fé, e ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Então, no texto, nós encontramos dois elementos que são centrais, que compreendem a necessidade da vida cristã. A paz, como eu já falei, que está relacionado, que tem relação com os homens, que tem o nosso relacionamento com as pessoas, viver em paz com todos, e a santificação, que tem a relação com os homens também, mas teologicamente falando, está diretamente ligado à nossa relação com Deus. Mas hoje eu não falarei a respeito da paz com todos, talvez em algum outro momento. Eu quero apenas centralizar a minha reflexão na questão da santidade, e ligar a palavra perseguir, como eu falei, à última frase do texto, ou seja, pensar da seguinte forma: persiga a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas qual tipo de santidade que o autor ele está falando aqui? Para isso é importante, meus irmãos, nós entendemos que a Bíblia ela nos traz duas perspectivas em relação à santidade. É bom você saber, nós sabermos disso, para podermos entender qual a santidade que o autor ele está falando nesse texto exatamente. Primeiro, a perspectiva de santidade é a perspectiva progressiva, que é de um processo, que é o meio pelo qual o Espírito Santo ele nos aperfeiçoa, nos conformando à imagem de Cristo Jesus, com base na expiação, no sacrifício de Jesus. Ele está nos lapidando, nos aperfeiçoando, e que diante disso, conforme vai dizer Paulo, nós travamos uma luta contra o pecado. Ele diz no verso, não retira essa palavra. Não se sabe ao certo quem escreveu a carta de Hebreus. Às vezes eu penso que é Paulo, mas não é confirmado. E ele diz no verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda que não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que com os filhos discorre convosco, o autor afirma então que nós temos uma luta, que nós lutamos contra o pecado. E esse pecado que habita em nossas vidas, meus queridos, que nos torna muitas das vezes intransigentes, tão resistentes ao arrependimento, tão resistentes ao quebrantamento, tão difíceis nos relacionamentos, esse pecado que Paulo ele vai dizer que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então são esses pecados que Cristo ele está nos purificando. E então é esse processo, é essa perspectiva progressiva, que é na vontade de Deus que nós somos transformados e santificados. E existe a perspectiva posicional, vou te explicar, que é a separação eterna para Deus. É a separação definitiva para Deus. Nós somos salvos e separados para a sua glória. Ele nos escolheu, diz a Bíblia, Efésios vai falar sobre isso, desde a fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido. Então essa perspectiva da santificação, nós fomos separados, lembrando sempre que a ideia de santo é separado para Deus. Nós não pertencemos a este mundo. O pecado ele não tem mais poder sobre nós. Nós somos livres em Cristo. E não há condenação nenhuma para nós, porque Cristo nos posicionou diante de Deus. E a santidade aqui nesse texto, ela tem uma palavra grega que é hagios, que significa separado. E a raiz dessa palavra é a palavra hagos, que era uma expressão, uma palavra que era usada para aquela parte da oferta ali do Antigo Testamento, que era separado e dedicado para Deus. Então aquela oferta, ela não poderia ser usada para nenhum outro, não poderia ter nenhum outro objetivo, senão separado com a finalidade de ser apresentado diante de Deus. Mas
qual a santidade que devemos buscar? Qual a santidade que ele está falando aqui nesse texto que nós devemos seguir? Primeiro, não é aquela santidade legal que Adão teve no Jardim do Éden, onde ele teria que obedecer, onde se deve obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Eu falei no início, todos nós falhamos nisso. Em segundo, não se trata de uma santidade imaginária que o mundo pensa hoje, e que até mesmo muitos de nós cristãos pensamos, e que será suficiente para o dia do juízo, quando nós dizemos, eu sou basicamente uma boa pessoa, e isso é suficiente para o dia do juízo. Ou então é baseado em algum padrão arbitrário de moralidade, né, que geralmente as pessoas mantêm. Eu sou um bom funcionário, eu sou uma boa pessoa, eu sou generoso. Mas, na verdade, essas pessoas elas não percebem a verdade da situação. O autor de Provérbios, ele vai dizer que aqueles que são puros aos seus próprios olhos e ainda não foram limpos há pessoas, né? Há aqueles que são puros aos seus próprios olhos, e ainda não foram limpos de suas imundícias, dos seus pecados. Mas como pode ser? A verdade é que existem algumas pessoas que são puras aos seus próprios olhos e ainda são imundas aos olhos de Deus. Pensem no que Jesus, ele disse aos escribas e aos fariseus, no capítulo 23 de Mateus. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados de branco, que são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. E tudo que é impuro, assim também por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. E em terceiro lugar, não é a santidade a respeito da justiça de Cristo, da justiça imputada de Cristo que vem pela fé em Jesus. Não é a justiça posicional como nós falamos aqui. Essa justiça, essa santidade, essa separação que é feita por meio da justificação, ela é simplesmente pela fé em Jesus. Nós não precisamos fazer nada para alcançar essa santificação. O Evangelho, nós sabemos que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vai dizer Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que ele diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa santidade, ela é absoluta, ela é perfeita, ela é justiça perfeita. E isso, como eu falei, é pela simples fé em Cristo Jesus. Sem essa santidade que eu mencionei agora há pouco, da justiça imputada de Deus, você não tem esperança nenhuma de ir para o céu, né? Mas não é a santidade mencionada aqui nesse versículo. Primeiro deve haver sim essa santidade da justificação, onde nós fomos alcançados por Jesus, Ele nos separou, Ele nos escolheu, e nós não fizemos nada para isso, e consequentemente deve haver santidade da santificação, onde é esse processo que nós estamos nessa caminhada e indo em direção a Deus, e é disso que esse texto está falando. Por quê? Porque a santidade imputada de Cristo Jesus, ela não vem pelo nosso trabalho, ela não vem pelas nossas boas obras, ou por sermos pessoas boas, não, ela não vem disso, porque ele diz que aqui nesse texto ele diz que é uma santidade que nós devemos perseguir, é uma santidade que devemos caçar, fazer dela nossa presa, e devemos passar o resto da nossa vida perseguindo essa santidade. Mas então, afinal, Edion, você já falou bastante, o que é essa santidade? Essa santidade é um padrão, é um estilo de vida santo, é andar como Jesus andou, como diz as Escrituras, andando na luz como Ele na luz está. É não andando em trevas, é obediência prática, atendendo à vontade de Deus, a todos nós, e é disso que nós estamos falando aqui. É um estilo de vida conforme a palavra de Deus e, em última análise, semelhante a Jesus. E após fazer esse nível de introdução, como que ocorre essa santidade na prática?
como que nós vivemos em santidade? Como que nós podemos viver aqui nessa terra, já que Edion, você falou que todos nós falhamos nessa prática da santidade, então como que nós podemos alcançá-la? Nós precisamos nos esforçar. Aí sim nós precisamos perseguir. Aí sim nós precisamos atentar àquilo que a palavra de Deus diz, prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz e como nós devemos caminhar aqui nessa terra. E eu quero trazer algumas práticas de como que ocorre essa santidade. E nesse mesmo capítulo, no versículo 1, ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então como que ocorre essa santidade na prática? É deixando todo o embaraço, todo o pecado que tenazmente te rodeia, que te cerca e que quer te levar para longe de Deus. Isso é viver em santidade. É você abandonar todo o pecado que te assedia, que nos envolve, e diante disso, correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E como eu falei antes, a vida cristã, ela implica em um trabalho árduo. E essa luta contra o pecado é muito difícil. Requer pôr de lado tudo aquilo que põe em perigo a nossa relação com Deus. E o que tem colocado em perigo a sua relação com Deus? Essa santidade ela não ocorre quando nós flertamos com o pecado. Essa santidade ela não ocorre quando nós desviamos os olhos de Deus por causa das circunstâncias, seja ela quaisquer. Essa santidade ela não ocorre quando nós insistimos em caminhar sozinhos e não olharmos para a tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia, e que a fidelidade deles, a carreira que lhes estava proposta, é um estímulo para nós, de também corrermos a carreira que nos está proposta e abandonarmos todo o pecado que tenazmente nos rodeia e quer nos afastar da presença de Deus, a travarmos uma guerra e persistirmos nisso. Nós não lutamos sozinhos, mesmo nessa luta contra o pecado. E nós nem somos os primeiros a lutarmos, a perseguir essa santidade. Outros também participaram dessa carreira e ganharam. E o testemunho dele nos anima a correr com perseverança. Por isso, meu querido, para vivermos com eficiência essa vida, vivemos um evangelho autêntico, semelhantes a Jesus, devemos fixar os olhos nele. Isso é viver em santificação. Nós precisamos contemplá-lo, manter os olhos fixos nele. Sabe por quê que nós vivemos muitas das vezes uma inconstância na nossa caminhada cristã? É porque nós tiramos os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós tiramos os olhos daquele que pode nos ajudar a vencer o pecado, aquele que venceu o pecado por nós. E se nós não estamos lutando, não estamos nessa guerra, nós não veremos a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos fixar os olhos nele. Foi exatamente isso que encheu o coração de Jó de um desejo ardente de ver a Deus. E em meio às suas aflições, ele diz no versículo 19, no capítulo 19 de Jó: depois que minha pele foi destruída, ainda em minha carne eu verei a Deus. Eu mesmo o verei com os meus próprios olhos, e não a outro, como o meu coração anseia dentro de mim. E é a mesma coisa que Moisés ele pediu a Deus naquele Monte Santo. Depois que ele intercedeu com sucesso por Israel, para que Deus não o destruísse em seu zelo, em seu santo zelo por seu nome, ele intercedeu e ele diz isto: agora mostre-me a sua glória.
E Deus diz: eu farei passar diante de ti a minha bondade, e na tua presença proclamarei o meu santo nome, ó Senhor. E Ele continua dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mas você não pode ver o meu rosto, pois ninguém pode me ver e viver. Mas ele viu Deus pelas costas. Ah, irmãos, como será maravilhoso quando nós contemplarmos a face de Deus. E é esse o nosso objetivo, é por isso que nós estamos batalhando, estamos nessa luta. Isso não acontecerá se nós não abandonarmos as nossas antigas práticas de pecado. E o Evangelho hoje ainda continua sendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E eu sei que isso não é algo que nós gostamos muito de ouvir, porque nos confronta. Mas se nós queremos, realmente desejamos ser a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos abandonar os nossos pecados, precisamos nos arrepender todos os dias. E esse Evangelho aqui não é só para quando nós recebemos Jesus, quando nós nos reconciliamos e nos convertemos a Ele. Esse Evangelho é para todos os dias. Todos os dias nós precisamos mortificar a nossa carne, mortificar o nosso velho eu, e assim um dia nós veremos face a face como Ele realmente é. E Moisés diz: Deus, eu quero ver o seu rosto, eu quero ver a sua glória. E é exatamente isso que encherá os nossos corações de felicidade eterna. E essa visão será tão incrível, tão transformadora, que você será instantaneamente feito como Jesus, apenas de vê-lo como Ele é. Nosso irmão João vai dizer: queridos amigos, agora somos filhos de Deus, e o que seremos ainda não foi revelado. Mas sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele é, pois o veremos como exatamente Ele é. Então, meus queridos, abandonar todo o pecado e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus. É disso que estamos falando aqui. Em segundo lugar, viver em santidade é ter um coração ensinável quanto à disciplina, pois ela nos torna participantes da santidade. O versículo do 5 ao 10, eu quero ler com vocês, desse mesmo capítulo 12, vai dizer: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A correção amorosa de Deus, ela nos coloca no caminho da santidade. A correção amorosa de Deus, ela nos coloca no caminho correto. Porque na verdade, meus irmãos, a vida aqui é um estado infantil e imperfeito quanto às coisas espirituais. Por isso nós devemos nos submeter à disciplina, à correção. E quando chegarmos ao perfeito estado, nós estaremos completos, semelhantes a Jesus. E a correção, ela nos ajuda nesse processo. A correção de Deus para seus filhos,
ela não é uma correção de condenação, senão um caminho de crescimento e maturidade. Além disso, a disciplina, suportada, como vai dizer o texto, com paciência, ela nos ajuda a sermos santos. Ela nos ajuda a estarmos mais perto de Deus. E a correção, ela evidencia que nós somos participantes da família de Deus e não bastardos. Nós não estamos no mundo à deriva, nós não estamos em um mar à deriva, mas existe um Pai que nos disciplina, que nos mostra um caminho. E o versículo 11 ele vai dizer que toda disciplina com efeito, no momento, ela não parece ser motivo de alegria. Quem gosta de ser corrigido? Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E em terceiro lugar, meus irmãos, ser santo é não ter nenhuma pureza, nenhuma relação com a impureza. Versículo 16 ao 17: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas eu tivesse buscado. Se temos alguma relação com a impureza, então já não vivemos em santidade. E a Bíblia ela nos mostra um exemplo de alguém que foi impuro e que foi profano. Esaú. Ele desprezou o seu direito de primogenitura. E aí você pode pensar que a impureza, ela tem apenas ligação com a questão sexual, mas não. Quando nós rejeitamos a graça de Deus, quando nós rejeitamos as bênçãos espirituais, quando nós rejeitamos as ferramentas que Deus ele coloca diante de nós, e que nós podemos usar isso para vencer o pecado, e nós não fazemos uso dessas ferramentas, nós estamos sendo impuros, profanos. E a resposta de Esaú, vocês conhecem a história, para seu irmão Jacó foi muito estranha. Ele chegou cansado e ele pediu ali a sopa e diante da necessidade imediata que ele precisava que fosse suprida, ele diz: de que me vale o direito de primogenitura se eu estou com fome? E a primogenitura, o direito de primogenitura era uma herança espiritual do filho mais velho. E ele diz: de que me vale essa herança espiritual? E o que ela pode alterar agora a minha necessidade imediata? E ele vendeu o seu direito de primogenitura, que era uma bênção muito importante. Amados, quantas vezes nós agimos como Esaú e dizemos: de que vale essas ferramentas se elas não suprem as minhas necessidades do agora, do aqui? E talvez as suas necessidades do agora, do aqui, do hoje, elas não serão supridas. Aquilo que você deseja, aquilo que você quer alcançar, talvez não seja suprido, porque são planos seus, não são de Jesus, mas aquilo que Ele ofereceu, aquilo que Ele deixou para nós, essa nós vamos conseguir, essa nós vamos alcançar, porque foi ordem dEle, é a vontade dEle. E foi tão triste que em um dado momento, Isaac, ele foi abençoar seus filhos, e quem recebeu a bênção foi Jacó. Ele perdeu, Esaú perdeu seu direito, e a Bíblia vai dizer que ele buscou com lágrimas, mas nada poderia ser feito, nada poderia mudar, e o comportamento de Esaú foi impuro, foi profano. Então, pensando nisso, amados, nós poderíamos nos perguntar: o que fazemos com as bênçãos espirituais que Deus nos dá? Principalmente com a graça de Deus, e com a tão grande salvação que é nos dado.
nós estamos cada dia mais nos apegando a ela e sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus? Estamos sendo transformados a cada dia à imagem dele, ou simplesmente agimos como Esaú, a desprezamos? A Bíblia diz que isso é profano. A nossa permanência na presença de Deus não depende dos nossos esforços, é claro, pois isso Jesus ele já garantiu para nós. Mas por outro lado, através das obras da santificação, nós damos testemunho da fé verdadeira. Paulo ele vai dizer aos Hebreus: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se desviarmos daquele que é dos céus. Como você tem vivido? Como você tem pensado na sua vida, no seu estilo de vida diante de Deus? Como que nós podemos ter certeza, amados, que nós estamos vivendo essa santidade? Em primeiro lugar, nós temos um profundo deleite e admiração pela santidade de Deus? Você tem um profundo deleite não apenas no seu amor, na sua misericórdia, no seu poder, mas você realmente é atraído pela santidade de Deus, por quem Ele é. É atraente você estar com um ser tão santo. Isso te faz querer mais de Deus. Em segundo lugar, como que nós sabemos que estamos vivendo em santidade? É ter uma santidade que se espalha para todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas. No nosso trabalho, na nossa família, na escola, em qualquer lugar que estejamos, essa santidade ela exala. Você tem uma santidade que se espalha por todas as áreas de sua vida, e não há um bolso, um canto ou uma escuridão em sua vida que você não queira que Jesus invada. Não há cantos escuros, não há porões escuros. Não há armários escuros. Você basicamente abriu as suas portas, a sua vida e disse: Jesus, faça tudo leve. Purifica-me. E eu quero ser transformado. E quero que o aroma da santidade em todos os cômodos da minha casa seja permeado. Como que nós sabemos que estamos vivendo essa santidade? Quando nós estamos constantemente desejando ser mais santos, à imagem de Jesus. Você tem um ódio pelo pecado, pela maldade? Você tem simplesmente odiado o pecado, odiado as práticas do pecado? Todos os pecados são igualmente detestáveis por nós. Jesus amava a justiça e odiava a maldade. Nós também o fazemos. Você ama a justiça e odeia a maldade. Pecados secretos, aquelas coisas secretas com as quais você luta, ou com os quais você brinca, ou com os quais nós brincamos, ou qualquer outra coisa, esses padrões secretos de pecado em nossas vidas, nós odiamos. Nós ficamos profundamente entristecidos e perturbados por nossa própria profanação, por nossa própria impureza. E concluindo, amados, nós regularmente fazemos da glória de Deus o fim último de tudo o que nós fazemos. Isso é viver em santidade. E talvez você saia daqui sem ter guardado uma palavra do que eu falei. Talvez você saia daqui e depois daquela porta para frente, você vai esquecer tudo isso. Mas a verdade é que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, amados, diante disso, deixemos tudo aquilo que
compromete a nossa relação com Deus. Tudo que nos embaraça, todo pecado que nos cerca, e corramos para Ele, porque ainda há tempo. Tenhamos um coração ensinável e aceitemos a disciplina, porque ela é para o nosso bem. E vamos romper com qualquer relação com a impureza, pois diz a Bíblia, somente os limpos de mãos e os puros de coração verão a Deus. Amém? Nós vamos cantar uma canção, e após eu quero orar com os irmãos. Todos nós, irmãos, temos as nossas falhas, as nossas limitações, mas nós não podemos deixar com que essas falhas, essas limitações, esses pecados, eles nos impeçam de corrermos a carreira que nos está proposta. Que essas falhas e esses pecados, eles não nos paralisem ao ponto de dizermos, mas eu sou pecador mesmo, eu sou falho mesmo, e Jesus me entende quanto a isso. Na verdade, nós precisamos nos esforçar e abandonar tudo aquilo que nos leva para longe de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. E um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo
apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer, tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Que esse seja o desejo do seu coração, ser a imagem e semelhança de Jesus, ser igual ao Filho Jesus. Oh Pai, perdoa os nossos pecados. Oh Pai, nós sabemos que o pecado ainda continua sendo aquilo que nos separa do Senhor. Que todos os cantos das nossas vidas, que todas as áreas, mesmo aquelas mais secretas que nós achamos, seja invadida pela santidade do Senhor. Que possamos correr, Pai, a carreira que nos está proposta. E essa carreira é ser semelhante ao Senhor. Essa carreira continua sendo, Pai, abandonarmos tudo aquilo que nos separa de Ti. Abandonando o pecado que nos assedia. E correndo com perseverança, Senhor. Com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Nos ajuda a olhar para o Senhor, ó Pai, e não desviarmos os nossos olhos de Ti. Somente assim seremos santos. Somente dessa forma, Pai, nós contemplando a Tua face, contemplando quem é o Senhor, olhando para o Senhor pela fé, é que seremos transformados de glória em glória. E cada dia que passa, Senhor, seremos mais e mais semelhantes ao Senhor. Que possamos odiar o pecado, odiar a mentira, odiar o engano, odiar a rebeldia, odiar, Deus, aquilo que é profano, aquilo que não condiz com a religião, aquilo que não condiz com o Senhor. E tira o prazer do nosso coração pelo pecado, Pai. Tira o prazer do meu coração, Deus, pelas coisas desse mundo. E coloque em nós o caráter de Jesus. E coloque em nós, Senhor, o desejo de ser mais e mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. A corrermos a carreira que nos está proposta, com perseverança, Senhor, lutando firmemente essa luta, essa guerra espiritual, lutando firmemente contra o pecado, Pai, contra o engano, contra a mentira, contra a injustiça, Pai.
Nós queremos ser iguais ao Senhor, no nosso falar, no nosso andar, no nosso pensar, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.